Geofórmula, boa noite. Muito obrigado. Qual você acredita ser o elemento político-chave que diferencia democratas e trumpistas? Trumpistas cultuam Netanyahu e democratas apenas o toleram para defender o interesse americano na região. Qual o motivo dessa diferença? Essa pergunta é muito boa porque vai me dar margem para dizer o seguinte. Trump super apoia Israel e Netanyahu. Biden super apoia Israel, mas não super apoia Netanyahu. O tem como o dirigente da vez em Israel. Muito provavelmente ele preferia que fosse alguém do Avodá, que fosse alguém dos trabalhistas, que fosse alguém de um partido mais ligado aí às premissas dos democratas. E aí eu vou o seguinte, ó, fórmula. Biden apoia a Ucrânia. Trump apoia Vladimir Putin. Para vocês verem como não existe esse antagonismo entre Moscou e Washington da maneira que é preconizado por muitos propagandistas. O que existe é uma situação temporária de desencontros em função de interesses imediatos. Lembre que o governo Donald Trump, além de aliado do Putin, tentava de alguma forma e recebia de alguma forma respostas positivas e exitosas, uma aliança com a Rússia contra a China. E que é o que vai acontecer a longo prazo. Agora, eu acredito que a Rússia vive um processo de decadência. Nesse processo de decadência, vem a Turquia substituí-la em parte com sua influência regional e eu diria, até como potência em termos temporais razoáveis, e a Índia. A Índia muito mais, porque a Índia com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, precisando fazer toda aquela inclusão urbana que os chineses fizeram lá atrás. Então eu vejo uma certa decadência dessa área de influência russa, com riscos, inclusive, iminentes aí de processo de distúrbios maiores, inclusive aí na região do Cáucaso Norte. Tá? E você tem outras questões étnicas aí dentro da Rússia. E a ascensão da Turquia e da Índia. O grande embate entre Estados Unidos e China, e aí os democratas são menos radicais com a China e os republicanos são mais radicais, e, na realidade, você vai ter outros conflitos, como, por exemplo, esse que já existe entre Turquia e França, que está acontecendo no Sahel, está acontecendo no Cáucaso, que está acontecendo em outras regiões. O Irã tenta se colocar nessa história toda, né? O Irã tenta se colocar nessa história toda. Excelente pergunta, isso aí daria uma dissertação muito grande.